Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho, porque hoje é tipo uma conversa mesmo, sobre um livro de um autor nacional de horror, que é o César Bravo. Eu li então o DVD Devoção Verdadeira. Esse livro eu ganhei de presente do Rubens e eu coloquei lá na minha listinha da Amazon todos os livros do César Bravo, porque eu queria conhecer a escrita dele e eu não tinha lido nada, olha só pra vocês verem. Então eu coloquei lá todos os livros da minha listinha disponíveis lá na Amazon e o Rubens me mandou de presente o DVD. O VHS ele veio antes, eu não sei se eu deveria ter lido ele primeiro, mas se era necessário, mas eu me virei, a gente se vira, né, gente? Me virei, não fiquei perdida, então eu não sei se eu deveria ter lido, mas eu vou ler depois, mas aí eu resolvi ler o que eu tinha em casa, então eu li o DVD. E hoje vai ser um bate-papo, que eu vou falar pra vocês, é claro, do livro, sobre o trabalho do César Bravo e o que eu achei do livro, mas também a gente vai conversando sobre algumas coisas que são pertinentes ao livro, tá? É um livro muito bonito, né? Lógico, da Dark Side, não tem nem o que falar. Tem várias imagens, várias fotografias, tem recortes de jornais, depois eu vou mostrar pra vocês, tem muita ilustração, uma diagramação super confortável de ler, capa dura, né, como sempre, vocês já sabem, com fitilha, uma edição muito bonita. Depois no finalzinho eu já mostro pra vocês algumas coisas, não vou mostrar tudo, vou mostrar algumas coisas, tá? E aqui então é a parte da frente do livro, e aqui é a parte de trás. DVD, gente, é um livro de contos do autor. Nós temos aqui no total 20 contos, mas se vocês considerarem o prelúdio e o pós-fácil, contos, desculpem o barulho, tá, gente? Hoje é domingo, então vocês já sabem, vocês estão acostumados, né? Cachorro que late toda hora, é carro passando na avenida, mas não tem jeito, não tem como. Então, assim, vocês podem considerar, se vocês quiserem, 22 contos, contando com o prelúdio pós-fácil. O prelúdio é o dó menor, que vai abrir pra gente, então, e vai finalizar com o dó maior. Então, vocês podem considerar, se vocês quiserem, 22. Então, é um livro muito bonito. E assim, gente, só um minutinho para os gatos. Aguenta aí, gente. Também, tá? Se vocês ficarem ouvindo assim a barulho, uns barulhos esquisitos, são os gatos estão brincando de pega-pega. Não posso fechar a porta, porque se eu fechar a porta vira rebelião, vocês sabem, né? Então tá tudo aqui, ó. Tá assistindo a resenha, o vídeo. Daqui a pouco eles vão brincar de pega-pega. Derruba tripé. Ai, gente, é assim mesmo. Voltando aqui, né? Então, gente, é um livro de contos. Na verdade, ele se trata de um romance fragmentado. São histórias com famílias diferentes que se passam dentro dos lares. Algumas vezes se passam em postos comerciais, né? Por exemplo, postos de gasolina. Então, assim, são famílias diferentes, pessoas diferentes, de idades diferentes, mas que moram na cidadezinha do interior, cidadezinha fictícia dos Três Rios. Então, são histórias fragmentadas, mas você pode depois unir todas elas e você vai ter a cidade, vai conhecer a cidade de Três Rios. Se eu não me engano, essa cidade aqui, ela vem lá do livro anterior, né, do VHS, e aqui continua. Mas então eu vou falar um pouco dessa cidade, dessas pessoas, pelo DVD, livro que eu li, tá bom? Então, é um romance fragmentado. César Bravo, gente, assim, ele escreve horror, né? São histórias, são gore. São histórias que revelam, nos mostram o pior do ser humano. Ele expõe ali o pior do ser humano e deixa aquela ferida aberta. São coisas que acontecem, certo? E só não vê quem não quer. Basta você ligar a TV, ver jornal. Vocês sabem que eu gosto muito de assistir, de acompanhar true crime, esse tipo de coisa.
E assim, gente, se vocês ficam muito impressionados com o tipo de história que o César Bravo traz, assim, eu posso garantir para vocês que são coisas que acontecem, são coisas que o ser humano faz, não é nada assim, pode parecer absurdo para quem não vê ou finge que não vê as coisas que a sociedade reproduz, mas muitas das coisas aqui acontecem de verdade. Então, e até pior, ok? Ele, pra mim, César Bravo, ele não ultrapassa o limite. Ele é gore, é violento, é gráfico. Percebi que ele é um escritor bem visual. Então isso choca os desavisados, os mais sensíveis, né? Enfim. Mas a verdade é que o horror, gore, não é pra todo mundo, né, pessoal? Não é, não adianta. Se você não é uma pessoa que é acostumada, uma pessoa que é mais sensível, que já não lê esse tipo de coisa, você vai pegar um livro como esse, por exemplo, você vai ficar impressionado. Mas eu acho que você também tem que saber, né, o tipo de livro que você vai começar a ler. Você tem que dar uma pesquisada, dar uma perguntada. Agora, sim, é um livro da Dark Side. É literatura de horror, né? É só você dar uma leve pesquisada sobre o trabalho do autor. Você vai ver o tipo de literatura que é e se é pra você ou não, né? E pra não sair por aí falando mal, falando que, ai, nossa, que horror. Desculpa, né? Mas a gente tem que saber até onde vai o nosso limite e o tipo de coisa que você curte. Esse livro, ele vai mexer muito com a nostalgia do leitor. Eu nasci no final dos anos 80, eu nasci em 88, então eu peguei toda a parte de locadora, de VHS, a transição de VHS pro DVD. Então eu fiz tudo isso. Era aquele dia de sexta-feira, de você ir na locadora, de pegar 4, 5 filmes maratonar no final de semana, depois ter que rebobinar tudo de novo e levar na segunda-feira, senão você pagava multa. Eu aproveitei tudo isso. Então ele vai resgatar essa lembrança de quem viveu, né? Quem não viveu, infelizmente, gente, ai, vocês não sabem o que vocês perderam, tá? Porque hoje tem a facilidade dos streamings, mas não tem comparação. A gente até reclamava um pouquinho, né? Porque tem que rebobinar, esqueci de rebobinar e eu vou pagar multa assim mesmo. A gente reclamava um pouquinho, mas se a gente soubesse, né, que a gente ia sentir falta de tudo isso e que a modernidade traz muita facilidade, mas ao mesmo tempo a gente sente saudade dessa época. Então eu vivi também essa transição. Eu era do tipo que ia já e alugava os filmes de terror, os slasher da vida, O Exorcista, A Noite dos Mortos-Vivos, Trecheira, Evil Dead. Eu gostava dessas coisas. Então, o livro ele faz muita referência, né, com isso. Eu lembro até que eu ia na locadora, a mais próxima de casa, né, que eu ia a pé. Daí eu lembro que esgotava as fitas, eu já tinha assistido tudo, porque tinha ali um limite de acervo, né? E não chegava muita pouca coisa. Então aí aí eu já tinha visto tudo, aí eu passava pra próxima locadora, que era um pouquinho longe, mas era maior. Aí eu começava também a assistir as coisas que eu ainda não tinha assistido. Acabava também o acervo, não chegava coisa nova, daí eu ia procurar na outra de novo. E por aí, assim diante, virei fã do terror, né? Eu sempre gostei, na locadora, sempre procurei suspense barra terror, horror, sempre foi. E com uma leve, assim, tendência pro trash. Então aqui você tem esse resgate dessa memória, porque tem uma locadora aqui que chama Firestar. Tem até ilustrações, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui é a capa. Então, aqui é a cidadezinha de Três Rios, tem mapa pra mostrar pra vocês. Tem tipo assim, ilustração,
promoção, sabe, que tá tendo na locadora, lá, o grande sucesso do cinema agora em DVD. Aí aqui começa, nesse livro começa a transição das fitas pro DVD, né? As locadoras começam assim a ganhar espaço, físico mesmo ali, as pessoas começam a trocar os aparelhos em casa. Eu aproveitei bastante, gente, aproveitei muita coisa. E até hoje eu continuo reassistindo os filmes dessa época, né? Então, gente, então tem todo esse ar de nostalgia. Tem 4 contos aqui que foram os meus favoritos, daí eu vou passar rapidamente por eles também para não dar spoiler, né? Porque são contos, a gente às vezes pode dar um spoiler sem querer. Uma das coisas que eu percebi na escrita do César é que ele coloca muitos elementos do Brasil nas histórias dele, desde gírias até problemas sociais graves, né, como violência doméstica, por exemplo. Ele vai destrinchar, ele vai realmente abrir aquela ferida e deixar aquela ferida exposta. Aí entra também um outro assunto, questão de gatilho. Quando eu vou ler um livro, por exemplo, vocês sabem que eu gosto muito de Stephen King, certo? Quando eu vou ler um livro de Stephen King, onde a sinopse, porque como ele tem muitas facetas, a gente nunca sabe direito o que vai vir pela frente. Então, quando eu percebo que a sinopse, que a capa, a informação ali preliminar pra gente não mostra nada do que vai vir, eu costumo dar um aviso de gatilho pra vocês, porque eu sei que tem gente que não pode com determinadas coisas. São fãs do autor, mas não lidar muito bem. Aí eu dou, são os gatos, gente, não ligo. Aí eu costumo dar um aviso de gatilho, mas as pessoas têm que entender uma coisa. Quando você vai ler um livro do César Bravo, por exemplo, que é um horror, certo? Você tem todos os avisos. Se você não sabe é porque você não prestou atenção. Pergunta pra quem leu, e aí, é legal, você me recomenda? Então não tem como a gente ficar dando aviso de gatilho para livros assim. Porque vai ter todos os tipos de gatilhos que vocês imaginam. É uma literatura kit, não vai poupar ninguém. Porque assim, gente, é para leitor mais resistente, é um leitor que vai saber lidar muito bem. Só um minutinho, gente. Gente, você tá pensando que é fácil? Os gatos estão subindo igual macaco aqui na porta. Tô brincando. Desconcentra, né, na resenha, tudo bem. Aí, perdi o que eu tava falando. Ah, lembrei. Então, são livros para leitores resistentes, são, assim, para pessoas que, eu vou ler, que horror, fiquei impressionado, não vou dormir à noite, tudo bem. Mas são histórias que vai fazer a gente refletir, que a gente vai ficar assim, nossa, pesado, né? Mas não é uma coisa que é pra você que você se sinta mal. Então você tem que saber também aquilo que você pode, né? O seu limite. Então é para leitor que já está acostumado, né? Pra depois não ficar aí falando, ai, nossa, tem gatilho disso e aquilo, ai, violência desnecessária, ai, isso e aquilo. Eu já falei pra vocês. É um horror que vai expor aquilo que é o pior do ser humano. Porque aqui a gente tá falando, gente, de ser humano, tá? Pra mim é o pior, é o mais assustador. O que me assusta não é a paralisia do sono, tá? Vou ser sincera com vocês. Tô falando a verdade. Não é a paralisia do sono, não é aquele espírito lá no pé da cama. Ai, gente, assim, eu já passei dessa fase. Passei dessa fase, tá? Sinceramente mesmo. Filmes, Invocação para o Mal. Ai, gente, que preguiça, sabe? Annabelle. Annabelle me assusta mais aquela boneca ser feia daquele jeito do que é o sobrenatural da história, né? O Exorcista não, o Exorcista é outro nível, né? O Exorcista é perfeito, o Exorcista é maravilhoso. Mas Vocação para o Mal, A Bruxa, ai, gente, me dá preguiça. Ai, sabe, eu só consigo enxergar ali efeitos, jumpscare exagerados pra poder assustar. Ai, essas coisas não assustam. O que assusta é a maldade nua, crua do ser humano, que sempre dá pra piorar.
sempre dá pra piorar. E o César coloca isso aqui pra gente. Então, ó, entre os contos que eu mais gostei... Ah, lembrando, esse livro aqui ele foi escrito, ele é de 2020, então ele pegou essa fase de pandemia, né? Não que assim, nossa, o livro vai ser um conforto, né? Uma boa distração para você naquela época da pandemia. Mas tem gente que tem o psicológico muito bem trabalhado, gente, para poder ler esse livro na época, né? Eu, por exemplo, na pandemia, eu tive Covid, né? Já contei pra vocês algumas vezes. Tive Covid, a empresa que eu trabalho também ficou sem trabalhar. Foi uma época muito difícil. Mas cada um tem uma maneira de lidar com as coisas. E eu assisti uma resenha não, uma entrevista do César num canal de filmes de terror. E ele menciona, né? Fala sobre isso, que foi escrito na pandemia. E ele menciona, né, que como a gente lê determinadas obras, parece que a gente está mais bem preparado para algumas coisas na vida, gente. Muitas pessoas ao meu redor, muitas pessoas assim, a gente acompanhou na internet, né? Eu vi que tinha um psicológico zero para lidar com aquela situação, assim, entrou num surto muito rapidamente, adoeceu muito rapidamente, a pessoa ela não estava preparada para aquilo, lógico que ninguém estava, né? Gerou diversos problemas, muitas pessoas morreram, gerou muitos problemas psicológicos, problemas de saúde, etc. Mas cada um tem uma forma de lidar com os problemas. E ele fala que de Stephen King, né, que o autor gosta também, que alguns livros nos preparam para certas coisas. Não, lógico que vai, quando acontecer, a gente vai estar dominando. Mas é como se a gente não ficasse tão assustado com aquilo. E ele menciona a Dança da Morte. Eu já falei pra vocês várias vezes, né, que a Dança da Morte é o meu livro favorito do King. E adivinha a época que eu li a Dança da Morte? Foi na pandemia, na época que eu estava em casa, né, que a academia, eu trabalho na academia, ela estava fechada. E foi baixei no Kindle, porque eu não conseguia segurar, muito pesado. Baixei no Kindle e você tava sem trabalhar, tava todo mundo sem trabalhar, eu podia dormir até mais tarde, podia acordar, né, dormir até mais tarde, ler a hora que eu quisesse. Foi a hora que eu li A Dança da Morte em 3 semanas. E é uma história de uma pandemia que matou 99% da população. Uma parte, mas como todo mundo recomenda para não se ler livros assim, muito menos Dança da Morte. Mas eu li e pra mim foi tranquilo, porque veja bem, eu tenho um psicológico bem, graças a Deus, em dia, entendeu? Então, assim, poderia ler César Bravo na época tranquilamente. Então, ele fala sobre um pouco isso também na entrevista. E eu também sempre achei isso, tá? Vocês sabem que eu gosto muito de true crime, como eu falei no começo do vídeo. Nada disso, assim, lógico que você fica algumas vezes revoltado, certo? Podemos falar, dar esse exemplo aqui também. Revolta, porque são violências que acontecem dentro de casa, violência doméstica, são coisas bem pesadas, mas aquilo você não pode levar para sua vida, né? Se você acha que faz mal, então você não vai ler antes de dormir, por exemplo, você vai ler durante o dia. Mas para mim, sempre foi diferente, desde a época em que eu alugava as fitas e os DVDs. Eu assistia aquilo, acabava, eu já tirava aquilo da minha mente, já fazia a higiene do sono e dormia. Aquilo nunca me fez mal. Né? Aqui o César, ele também menciona alguns filmes, como Basket Case, Holocausto Canibal. Se você não sabe que filme é esse, né, busca saber para vocês conhecerem e tal, mas quem é mais fã raiz mesmo sabe do que eu tô falando. Aí a gente tem a lembrança de, aqui num dos contos, né, onde se tem um matadouro, que é chamado de Matadouro 7. Na hora você resgata a lembrança de o massacre da Serra Elétrica, né? Se você não conhece, se você não tem essa lembrança também, acho que você não é dessa época que eu sou. Mas você também tem essa lembrança, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de filme. Então, às vezes eu tenho que pausar, viu, gente? Porque
né? Tenho que dar uma organizada aqui no povo. Aí, gente, voltando a falar do livro, pra gente não estender tanto, assim, é porque esse livro, ele dá muita nostalgia. Então você começa a lembrar muitas coisas ali dos anos 80 e 90. E quando você realmente é fã do gênero, né, você já conhece todos esses livros que eu mencionei aqui, com certeza você tem a minha idade e um pouco mais velho. O pessoal da faixa dos 20 anos não sabe, né, gente, que eu tô falando. Só pra não estender muito esse bate-papo, Sabrina, hoje tá difícil, gente, gravar resenha. Eu vou falar pra vocês os contos, né? Eu vou destacar, na verdade, os que eu mais gostei, olha. Eu gostei muito do Sopa de Letrinhas. Então aqui a gente tem sempre o conto e a ilustração antes, olha. A Sopa de Letrinhas, a gente vai conhecer ali uma menininha, ela é pequenininha ainda. E ela tem só a mãe e a avó. A mãe, você vê, ela tá ali conversando com a criança, ela faz uma sopa de letrinhas pra menina e você vê que ela é muito amorosa, até que corta ali e é narrado pra gente que essa mãe desapareceu de um dia pro outro. E a menininha ficou aos cuidados da avó, que também é muito amorosa, muito dedicada. E a criança tem essa lembrança da sopa de letrinhas, porque foi um momento ali de ternura e de amor, de cuidado com a mãe. Então ela pede, ela acha a sopa de letrinhas, né? Daí a avó, não, menina, você pode brincar só. Não pode comer porque isso daí tá estragado já faz uns 2 meses. Daí ela fala, não, tudo bem. Daí ela vai brincar com a sopa de letrinhas. Coloca ali na água, no pratinho, nas coisas. E aí algo estranho começa a acontecer. Essas letrinhas começam a se movimentar e querer formar palavras. E isso não acontece só uma vez, acontece várias vezes. E a gente vai ali tentando formar e tentando entender o que é aquilo, né? Se é um espírito maligno, querendo brincar com a garotinha, fazer mal pra ela, ou se é um tipo de um aviso. A gente começa a entender que é tipo de um aviso mesmo. E ela começa a pedir sopa de letrinha pra avó dela toda vez, e ela pega pra brincar, e ela fica ali dando risadas, ela fica ali conversando baixinho, a avó pergunta o que você tá fazendo, a avó acha um pouco estranho, mas a avó não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Então, aí eu não posso contar mais nada, a história vai a partir daí, a gente não sabe se é um espírito maligno, se é alguém tentando avisar alguma coisa. Posso dizer pra vocês que aqui a gente tem um elemento sobrenatural, e a gente também vai ter uma coisa real mesmo, a maldade do ser humano agindo ali. Então a gente tem esses dois aspectos. É um conto bem legal, um dos favoritos, gostei bastante. Aí o outro conto também que eu gostei bastante, geralmente eu gosto dessa temática, que é o Homem da Terra. Aqui a ilustração para vocês verem. Ah, gente, esqueci de avisar também, ó, o livro ele é repleto de referências de músicas, trechinhos de música. Olha lá, que é o Scorpion, tá vendo? Então ele também tem muitas referências. Então, o Homem da Terra, ele vai falar sobre o pacto com aquilo lá. É isso aí mesmo, sobre pacto, né? Quando você quer muito uma coisa e você acha que você fazer um pacto com a entidade é a única solução para o seu problema. Mesmo que seja só para o bem da cidade, para o bem da sua família, para a prosperidade, a pessoa vai e de fato ela faz um pacto e a gente sabe que vai dar certo. Sabe que dá certo? Não, né? Porque tudo aquilo tem um preço. A gente sabe que isso é ilusão, porque aquilo é astuto, é mentiroso, né? Então, assim, você consegue aquilo que você quer, mas é lógico que uma hora a conta chega. Então, esse conto é sobre isso. Um outro conto que eu gostei bastante foi o Cascudo, que vai tratar do que aqui pra gente? Aquela velha história das histórias de terror, onde você não deveria mexer com o que está quieto.
Não deveria, simplesmente, tá? Você não sabe com o que você tá se metendo, a pessoa, ela faz aquilo, pensa naquela possibilidade pelo desespero e pelo sofrimento. Eu não vou falar pra vocês exatamente o que é, né? Mas eu vou dar duas referências, aí vocês já vão saber. Que é aqui O Cemitério, do Stephen King. E um livro também que é pouco falado, mas eu já falei sobre ele aqui, que é Prisioneiros de Inverno. Quando você mexe com aquilo que não deveria. Então esse conto ele vai ter essa temática. E é uma temática que mexe com um tabu que a sociedade ainda não aprendeu a lidar, porque eu sei que eu acho que é o tema mais difícil, o tabu mais difícil, que é lidar com a morte, né? E é uma coisa, e é engraçado, né? Porque é o tabu que a gente ainda não aprendeu a lidar e é a única certeza que a gente tem, né? Então, assim, psicologicamente falando, é um negócio bem doido, né, gente? Aí, eu acho que eram esses contos. Tem mais um conto aqui que eu queria falar pra vocês, que ele é um conto, como eu falei lá no começo, desperta gatilhos em quem tem lá, né, gatilho com isso, que é a violência doméstica, a violência contra a mulher, que é o Lar Doce Lar, tá? Vou avisando pra vocês, é gráfico, é super visual, mas, gente, são coisas que acontecem na vida, então você decide se você quer se poupar a ler, se você quer ler outros tipos de coisa, mas assim, eu leio de tudo aquilo que me chama atenção. E eu também não tenho problema com nada, então eu sei que é uma reprodução ali mesmo do mal do ser humano, tá bom? Aqui na cidadezinha de Três Rios, é uma cidade, gente, contaminada. Ela é condenada. Ela vai falar mais sobre, no outro livro, mas aqui você já entende isso. Que ela tá condenada, que o mal impera ali. É como se ele vivesse ali e você percebe através de alguns personagens que alguns percebem isso, que ali não tem felicidade, também não tem expectativa de nada, então elas saem dali para viver em outro lugar, porque não tem como, e algumas pessoas simplesmente vivem ali e vai levando a vida daquele jeito, né? Então é um lugar condenado, um lugar maligno, né? Então vai ter de tudo um pouco, os problemas sociais estão aqui dentro, né? Violência doméstica é um deles, tá? Então, fica aí o aviso. Gente, assim, se a gente fosse falar de todos os contos e falar de tudo mais, o vídeo ia ficar muito grande. Mas eu queria mesmo era bater um papo com vocês, né? Porque ele é um livro que traz nostalgia e o César Bravo ele escreve muito bem. E agora eu quero conhecer as outras obras dele e eu quero também o autógrafo, porque ele mora aqui na minha cidade, né? Esperar aí ter um evento aqui na livraria para eu poder pegar o autógrafo com ele e adquirir os outros livros. Gente, eu acho que o vídeo já ficou muito grande, mas era essa a ideia que eu queria passar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau!